Três textos bíblicos que causam calafrios na espinha de líderes adventistas. Primeiro, Mateus capítulo 12, versículo 5. Neste texto bíblico, Jesus prova que os sacerdotes israelitas eram obrigados a guardar só 9 mandamentos do Decálogo. Ou seja, se os sacerdotes violassem quaisquer um destes 9 mandamentos do Decálogo, estes sacerdotes israelitas pecariam. Porém, o 4º mandamento do Decálogo, os sacerdotes israelitas podiam violar e permaneciam sem culpa. Jesus prova que os sacerdotes podiam violar o sábado e permaneciam sem culpa. A maioria dos líderes adventistas tentam driblar este texto de Mateus 12:5, mas não tem como fugir. Segundo, Colossenses capítulo 2, versículo 16-17. Neste texto bíblico, o apóstolo Paulo prova que os cristãos não devem mais ser julgados por dias de festa, lua nova e sábados. Os líderes adventistas tentam driblar este texto bíblico, argumentando que a palavra sábados no plural se referem a sábados cerimoniais. No entanto, os líderes adventistas citam Ezequiel, capítulo 20, quando Deus disse para os israelitas que após tirá-los do Egito, deu-lhes também os meus sábados. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Deus não disse: repeti-lhes os meus sábados. Não. Mas sim, Deus disse: dei-lhes os meus sábados. Portanto, a lei do sábado só passou a existir após a saída dos israelitas do Egito. E Ezequiel 20:12 se refere a sábados no plural. E os líderes adventistas citam Ezequiel 20:12, onde aparece a palavra sábados no plural, para provar os sábados semanais. Ora, a regra é a mesma em Colossenses 2:16 e 17, onde também aparece a palavra sábados no plural e, obviamente, se refere a sábados semanais. Não tem como fugir. Terceiro, Marcos 2, 23 a 28, é uma explicação de Mateus 12, do 1 ao 5, com pormenores adicionais. E Lucas, capítulo 6, o versículo 6 ao 11, repete o mesmo. Jesus provou mais uma vez que o sábado era uma lei cerimonial. E para reforçar, Jesus citou o fato de Davi e seus companheiros ter entrado no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que não era lícito comer, senão aos sacerdotes. Percebam que Jesus citou uma lei cerimonial para refutar a violação do 4º mandamento que os fariseus estavam acusando os seus discípulos de estarem violando o 4º mandamento do sábado. Mas Jesus citou uma lei cerimonial para refutar a violação do 4º mandamento, que é o sábado semanal. Então, esta é mais uma prova que o sábado semanal tinha caráter cerimonial e, como tal, seria abolido. Não tem como fugir. Porque qual lei que fala dos pães da proposição? É no Decálogo? Não, não é a lei do Decálogo. É uma lei adicional que foi dada, que fazia parte lá da lei de Moisés, mas Jesus usou essa lei, que não fazia parte do Decálogo,
para refutar o argumento dos fariseus. Então, Jesus usou uma lei cerimonial para refutar o quarto mandamento, que os adventistas ensinam ser uma lei moral. Mas Jesus, está provado aí, que ele não fazia distinção entre leis morais ou leis cerimoniais. Para Jesus era tudo uma coisa só. Tanto é verdade que ele citou o caso do sacerdote Abiatar e do rei Davi ter comido esses pães aí do templo, que não era lícito eles comerem. Mas isso mostrou que ambas as leis, tanto do quarto mandamento como a lei dos pães da preposição, eram leis cerimoniais. E como tais, seriam abolidas. Então essa é mais uma prova que o sábado semanal tinha caráter cerimonial e como tal seria abolido. Não tem como fugir. Que Jesus provou que dos 10 mandamentos, o sábado semanal tinha caráter cerimonial e como tal seria abolido. Não tem como fugir. Tentar driblar esta evidência bíblica repetida 3 vezes, em Mateus 12, do 1 ao 5, Marcos 2, 23 a 28 e Lucas 6, do 6 ao 11, tentar driblar esses 3 textos é prova de desonestidade intelectual. E como todos nós sabemos, a Bíblia Sagrada mostra que os desonestos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, os desonestos. Portanto, o contexto destes 3 textos bíblicos no Novo Testamento prova claramente que os cristãos genuínos não precisam guardar nenhum sábado semanal.